Um dos aspectos mais importantes que a filosofia julga possuir é a capacidade ou a habilidade de portar e de lançar luzes sobre temas, problemas, questões essenciais da vida humana. E uma das questões mais fundamentais é se a vida merece ser vivida. E uma questão subsidiária é se nós amamos a vida. Eu acho que essas duas questões formuladas desse modo nos ajuda a compreender as diversas fases pelas quais o espírito humano passa, segundo Nietzsche. A primeira metamorfose do espírito, para o Nietzsche, é quando somos camelos, e depois a transformação ou a mutação em leão, e por último a criança. A primeira metamorfose do espírito, ela é essencial para compreendermos o que as pessoas fazem no dia a dia, ou como elas se portam no dia a dia. É a fase do camelo. O camelo é, por natureza, um animal que carrega pesos sobre as costas. É muito semelhante ao asno e suporta tristemente. São animais tristes, porque em nome de alguma coisa que se espera no futuro, praticam o sacrifício ou o autossacrifício. Quando eu observo, dada a circunstância em que estamos inevitavelmente enredados, hoje, e se cobra sacrifício econômico, sacrifício político, sacrifício moral, os profissionais de saúde tendo que, diante de casos concretos, difíceis, traumáticos, inesperados, inatuais, terem que tomar decisões rápidas, sacrificando muitas vezes a sua consciência, os valores que possui. Eu vejo como cristalizado isso na metáfora utilizada por Nietzsche. Essa demanda ou a exigência de que nos sacrifiquemos. Isso para mim é muito importante porque esses dias, conversando com alguns amigos, fui fazer uma busca na obra Minha Luta, do Adolf Hitler, e aparece mais de 30 vezes, se não me engano, 39 vezes, a palavra sacrifício como sendo aquela devoção ou aquele espírito de renúncia que toda a população deveria ter em nome de uma elevação moral e espiritual do povo germânico. Isso não se reduz a um momento particular da história, mas surge e ressurge a todo instante essa cobrança de que nós renunciemos a nós mesmos ou renunciemos a interesses coletivos ou de grupo ou da nossa comunidade, e que dessa renúncia virá alguma coisa boa ao final. Não nos esqueçamos que há sempre uma espécie de mesclagem entre luz e sombra. Então, a luz que se projeta em excesso pode gerar também sombra. No entanto, eu quero fazer referência aqui a uma série de cantos do Handel, quando a rainha de Salomão diz para Salomão exatamente aquilo que ela espera de Salomão. Não há nenhuma afetividade, não há nenhuma emoção, nenhum sentimento, mas o ato, se eu não me engano é o primeiro ato, revela uma espécie de luminosidade no trajeto que ela espera percorrer junto do rei, o rei sábio, o rei Salomão. Eu vou disponibilizar aqui para vocês observarem
que existe essa grandiosidade na forma, grandiosidade e luminosidade na forma como que ela retrata aquilo que ela espera de percorrer junto, sem nenhuma renúncia, sem nenhum espírito de camelo. E também destacar uma obra de Rainer Maria Rilke, Elegia de Duino, né, a 10ª elegia, em que depois de descrever uma espécie de engrandecimento do humano, engrandecimento no mundo, do mundo, das pessoas, das coisas belas que a humanidade foi capaz de produzir e de fazer, essa elevação ela é sucedida por uma espécie de queda. E há um sentimento que brota daí. Nas palavras do Rainer Maria Rilke, seria mais ou menos o seguinte: e nós, que imaginamos a aventura em ascensão, sentiríamos uma espécie de ternura imensa, quase perturbadora, quando uma coisa feliz cai. Ou seja, a luminosidade, o engrandecimento, em algum momento tende ao arrefecimento, à decaída, e é um dos momentos em que há uma transformação espiritual. Quando eu digo espiritual, não é no sentido religioso, mas no sentido de transformação da condição humana em direção a alguma outra coisa que não se sabe muito bem o que é e o que pode ser. Abdicar, portanto, do espírito de renúncia é uma espécie de luminosidade que surge em meio a tanta obscuridade.